Fala aí, seus desenhos do mal, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar analisando o desenho de vocês. Eu pedi mês passado, demorei um pouco, para vocês me mandarem lá no grupo do Discord os desenhos que vocês gostariam que eu fizesse alguma alteração, desse uma pintura, desse uma ajudada, umas críticas. E eu peguei 3 desses desenhos e hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, pintando sobre esses desenhos e dando algumas dicas do que eu faria de diferente. Então se você gostou dessa ideia e gostaria que eu continuasse com essa série no canal, dá o joinha aqui embaixo que isso vai me ajudar a saber se vocês gostaram ou não. E se você não for inscrito, se inscreve aqui que isso vai me ajudar bastante. Você não vai perder os próximos vídeos, eu vou estar postando muita coisa sobre arte aqui no canal. Então bora lá pro Photoshop que eu quero contar pra vocês cada uma dessas 3 artes, como é que foi. Bom, galera, a primeira arte que eu vou estar fazendo aqui com vocês é a arte do UF Play. Ele mandou lá e ele escreveu se eu tenho alguma dica para formas. E isso daqui foi muito interessante de fazer, galera, porque eu peguei e deu para sentir que o F ele tava tentando ali fazer uma luz e sombra, mas não tava encaixando muito a volumetria do personagem. E eu tenho algumas dicas que podem ajudar bastante se você também tá tendo algum problema como esse daí que o F tava tendo, que é de, por exemplo, você estudar tridimensionalidade de uma maneira mais simplificada. Existe um objeto 3D que se chama Arrowhead, que é um rosto tridimensional, todo poligonal, que eu não sei quem criou isso daí, mas ele ajuda muito a gente entender os planos do rosto, como a luz reage com a superfície do rosto, como é o tom das transições do claro para o escuro. Assim, é um excelente objeto de estudo, principalmente no começo, para você entender como é que funciona toda essa tridimensionalidade, para você saber aonde que o rosto ele vira para a sombra. No geral, é um excelente objeto de estudo para você sacar esses valores, né? Como é que eu faço a luz indo para a sombra? Como é que eu faço a tridimensionalidade das coisas? E foi justamente isso que eu tentei evidenciar nessa arte do F, né? Eu peguei lá a arte que ele tinha feito, que ficou muito da hora, e eu nessas meia horas, né, porque eu tô usando meia hora para cada uma dessas artes, né, não tô tentando me estender muito em cada uma desses estudinhos, eu peguei lá e eu tentei evidenciar para que ficasse claro como é que eu enxergo essa transição de cor da luz indo para a sombra, para fazer as formas ficarem mais à mostra, né? Muito nesse pensamento de Arrowhead mesmo. Então eu peguei uma brush bem forte, que não tenha gradações, né, para eu conseguir mostrar mesmo de maneira bem factual como é que eu faria essas transições da luz indo para a sombra. E uma coisa também que eu gostaria de comentar é no fundo. Eu senti que o fundo que ele escolheu, as cores que ele colocou, estavam dando uma dificultada na sensação da peça. Eu trouxe depois uma cor bem mais escura, uma cor que puxa muito do azul, que é tanto para não chamar tanta atenção, porque tava indo do rosa até o azul escuro, as cores que ele decidiu colocar no fundo, tanto para colocar essa sensação de terror, né, já que é um personagem de um filme de terror, eu quis colocar essa sensação aí, além de dar algumas pinceladas passando por outras partes, né, do corpo do personagem, mas esse 3D foi a parte principal e o resultado ficou assim. A segunda arte que eu peguei para dar uma analisada foi a arte do Volpe. Ele tinha postado essa arte no grupo e ele tinha falado que era a primeira vez que ele tenta fazer algo mais renderizado e que ele estava tendo problemas com a silhueta, com a iluminação. Então eu peguei essa arte e eu comecei a trabalhar nela, muito pensando nesses direcionamentos que ele escreveu. Inclusive, muito obrigado, galera,
por ter colocado, né, essas descrições. Me ajuda a poder direcionar a ajuda que eu tô dando pra vocês. E o que eu fiz foi bem interessante nessa peça. Eu senti que a silhueta da personagem tava muito escura e não tava dando tanta informação assim, comparado, por exemplo, com a explosão que tava no fundo. Eu senti que a explosão chamava muito mais a atenção do que a personagem, e não é isso que a gente normalmente quer na nossa peça, né? Então o que eu fiz foi subir os valores de algumas partes do corpo da personagem para poder dar uma distância entre cada peça. Eu senti que, por exemplo, os valores da camisa dela tava misturando com o valor da pele dela, que tava se misturando com o valor do cabelo, e tava tudo virando uma silhueta grande só. E já que essa é a peça principal, eu tentei dividir esses segmentos para fazer com que cada parte consiga ser lida individualmente e fazer um contraste entre a silhueta da personagem com a silhueta da explosão e do fundo. Para isso eu peguei, por exemplo, uma parte do cabelo dela que estava super iluminado e o valor estava até transbordando para a área que estava a explosão, e eu tentei fazer mais escuro o cabelo para poder contrastar com a cor da explosão. Além disso também, eu tomei uma liberdade artística para poder dar uma mexida no cenário, né? Eu senti que o cenário, ele não tava conversando muito com a cena, então eu rapidinho ali mexi um pouquinho para colocar um fundinho, uma cidade, que fosse algo que conversasse mais com essa ambientação, né? Esse sentimento de badass, assim, que tava soando a peça, né? É uma personagem que ela tava com os braços pra frente, meio que ela que tivesse comandando essa explosão, e eu senti que o fundo ele poderia conversar com esse sentimento que tivesse passando pra gente que tá vendo, né? E o resultado final dessa arte ficou assim, galera. E a última arte que eu peguei pra dar uma analisada é a arte da Bequinha. Ela mandou esse personagem aqui, que eu não sei se é dela ou se é de algum show. Ficou muito show a arte e eu quis dar alguns tapas, né? Ela não deu uma direção exatamente, até porque eu não perguntei, não pedi isso mesmo. Mas eu tomei a liberdade pra sentir o que eu faria de diferente. Esse daqui foi o que eu mais tomei liberdade pra meio que selecionar o que eu sentia que eu poderia agregar, e eu dei umas pinceladas sobre isso. A primeira coisa que eu tentei fazer foi dar um tapinha no fundo. Eu tentei mudar o esquema de cor. Eu coloquei um fundo que contrastasse um pouco mais com a silhueta do personagem, para dar uma sensação de que o personagem é o ponto focal da arte, né? E não só isso, mas eu também tomei a liberdade para fazer alguns elementos diferentes de design. Eu senti que o fundo estava um pouco flat, então eu tentei colocar alguma coisa que chamasse um pouco mais a atenção, né? Porque tinha um grande espaço negativo do céu, né, estrelado, e não tinha muita coisa acontecendo lá. Então eu tentei colocar algum elemento que conversasse com essa cena toda, e que nesse caso eu decidi por colocar uma lua, já que o personagem estava sendo muito iluminado, né, com uma iluminação bem forte, e eu coloquei essa lua zona aí, coloquei também alguns galhos para dar uma brincadeirinha ali, e eu comecei a renderizar o personagem em si. Eu tentei dar uma alterada em algumas coisas que eu faria. Eu tentei, por exemplo, pegar um tom da pele dele e meio que puxar tanto a luz quanto a sombra para esse tom, porque o que eu senti, o impacto inicial de quando eu tava vendo essa peça, é que as cores elas chegavam num ponto que elas perdiam sua identidade. Isso acontece mesmo, é normal quando a gente tá pintando, a gente vai começando a colocar multiplies, camadas de correções, né, como overlay, e a cor da coisa que a gente tá pintando começa a se perder. Por exemplo, a cor do cabelo desse personagem
Eu acho que era loiro, mas não tenho certeza, sabe? Porque tem tanta cor acontecendo ali, tem uns multiplies meio azulados rolando ali, que faz sentido, né? Já que a cena ela é mais azul, a gente quer botar uma sombra azul também, mas isso vai mastigando, por assim dizer, a cor original. Então o que eu fui tentando fazer foi meio que puxar um pouco dessa cor original, puxar mais tons nas coisas, né? Por exemplo, na camisa, eu senti que tinha uma parte da sombra que já tava chegando no preto, então eu tentei puxar um pouco para cima, sabe? Não deixar chegar no preto e mostrar um pouco da cor local daquela camisa, né? Então, se aquela camisa era azul escuro, então eu tentei puxar esse azul escuro de volta para a peça, né? Dando uma tirada desse preto. Eu sinto que o preto ele pode atrapalhar a gente a ter cores mais legais. E outra coisa que eu tentei fazer foi dar um pouquinho só na diminuída da iluminação do cabelo do personagem, né, que tava acontecendo no personagem, porque eu senti que tava um ciano muito forte, e isso daí é legal, tá, galera? Essa alteração da iluminação da Rim Light foi mais um gosto meu, né? Eu senti que tava muito forte pro meu senso, assim, então eu tentei dar uma diminuidinha, mas eu acho que vai muito de gosto pra gosto. No final eu até senti que eu poderia ter deixado mais colorido da maneira como a Bequinha tinha feito, que ficou muito maneiro, né? Eu gostei da cor da iluminação que ela colocou, ficou bem neon assim, ficou da hora, chama muita atenção, e esse chamar de atenção é importante, porque a gente quer que a pessoa fique olhando a nossa peça, né? A gente quer que os olhos do ouvinte fique parados na nossa arte, e aquilo eu senti que chamou muita atenção no meu olho, mas que eu acabei perdendo um pouco dessa brincadeirinha que eu tava fazendo de diminuir as cores, e o resultado final ficou assim. E bom, galera, essas foram as 3 artes que eu tinha pegado lá no Discord pra fazer esse vídeo de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha, se inscreve no canal caso não for inscrito, que isso vai me ajudar bastante. E cola lá também no Discord, para que na próxima vez que eu vou fazer um vídeo assim, que eu provavelmente vou, eu gostei muito desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado também, vocês já tenham lá no Discord, né? Para vocês poderem postar a arte de vocês também, para eu poder analisar. Muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!